paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane. O estudo de hoje menciona nascimento de Israel, ano 1800 a 1406 a.C. Muitos anos depois, surgiu um novo líder no Egito. Este líder, que não conhecia tudo que José havia feito, começou a oprimir os israelitas por temer que eles pudessem se rebelar contra ele. Os israelitas foram feitos escravos e, eventualmente, Faraó até mesmo ordenou que todos os meninos israelitas fossem lançados ao rio Nilo. Mas um casal israelita, no entanto, escondeu o seu bebê em um cesto e lançou-no no rio para que ele não fosse morto. A filha do faraó encontrou o bebê e o adotou, chamando-o de Moisés. Moisés cresceu na corte real egípcia. Mas um dia, Moisés viu um egípcio agredindo um israelita. Ele, então, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Quando o faraó soube disso, Moisés fugiu para a terra de Midian. Ali, Deus falou com Moisés em meio a uma sarça ardente, revelando o seu nome, o Senhor, e dizendo-lhe para voltar ao Egito e liderar a libertação do seu povo da escravidão. Seguindo em direção à terra que Deus estava lhe dando, Moisés relutou em ir, mas o Senhor lhe assegurou de que estaria com ele e lhe daria poder para operar milagres surpreendentes diante de Faraó. Deus também enviou o irmão de Moisés, Arão, junto com ele para o Egito. Quando Moisés chegou ao Egito, falou com Faraó, contando-lhe o mandamento de Deus, que ordenara que os israelitas fossem para o deserto para adorar a Deus. Faraó se recusou a acatar o pedido e, em seguida, passou a tratar os israelitas de forma ainda mais dura. Isso desencadeou uma série de 10 pragas que Deus infligiu ao Egito. Cada ciclo de praga seguiu essencialmente o mesmo padrão. Moisés disse a Faraó que deixasse o povo ir. Faraó se recusou, a praga foi desencadeada. Faraó se retratou e decidiu deixar os israelitas partirem. Moisés orou para que a praga fosse interrompida e, em seguida, Faraó mudou de ideia e se recusou a deixar os israelitas partirem. A praga final foi a maldição sobre os primogênitos de todo o povo e de todos os animais do Egito. Todas as casas que não tiveram o sangue do cordeiro espargido no batente da porta seria visitada pelo anjo da morte. Os primogênitos do Egito foram todos mortos pelo anjo naquela mesma noite, incluindo o próprio filho do faraó. A festa anual de Páscoa comemorava este acontecimento memorável. Após esta 10ª praga, Faraó permitiu que os israelitas deixassem o Egito, mas depois de terem partido, ele novamente mudou de ideia e saiu em perseguição a eles. Assim que o exército de Faraó estava se fechando sobre os israelitas, que estavam bloqueando o Mar Vermelho, o Senhor dividiu milagrosamente o Mar Vermelho e permitiu que os israelitas atravessassem terra seca. Quando os egípcios tentaram ressegui-lo, o mar se fechou sobre eles, afogando-os. Este evento, como um todo, o êxodo, tornou-se um momento decisivo na história da nação de Israel, quando Deus resgatou e redimiu seu povo para si, mesmo de maneira decisiva. Repetidamente, ao longo do Antigo Testamento, Deus se refere a si mesmo como aquele que conduziu a libertação dos israelitas da escravidão do Egito
com grande poder e sinal miraculosos. Com a ameaça dos egípcios eliminada, agora os israelitas estavam livres para viajar rumo ao lugar onde Deus queria que eles o adorassem. Eles começaram a murmurar por comida, e então Deus proveu carne de codornizes e todas as manhãs forneceu o maná, o misterioso pão que caía do céu em forma de flocos. Deus também lhes forneceu água a partir de uma rocha. Finalmente os israelitas chegaram ao Monte Sinai e lá Deus se encontrou com Moisés. O Senhor lhe deu os 10 mandamentos e outras instruções que deveria ser transmitida ao povo. Este mandamento e instrução definiram essencialmente o que significava viver como um povo de Deus. Enquanto os israelitas estavam no Sinai, Deus também deu a Moisés instruções para construir o tabernáculo, que serviria como uma espécie de templo portátil à medida que os israelitas mudavam de um lugar para o outro em seu caminho para a terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, mesmo quando Moisés estava recebendo a lei de Deus, as pessoas demonstraram sua infidelidade persistente. Elas construíram ídolos e o adoraram. E Arão, o irmão de Moisés, que havia acabado de ser nomeado sumo sacerdote dos israelitas, foram quem o instruiu a construí-lo. Depois de os israelitas terem permanecido acampado ao pé do Monte Sinai por 1 ano, Deus o dirigiu a iniciar o caminho rumo à terra prometida. Deus disse a Moisés para enviar 12 espias a Canaã, com exceção de Josué e Calebe. Todos os espias relatavam que a terra era boa, mas que os habitantes eram mais fortes do que eles. Diante disso, os filhos de Israel se recusavam a tomar posse da terra, pelo fato de o povo não confiar em Deus para alcançar a vitória. Ele os condenou a vagar pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração morresse, exceto Josué e Calebe. Deus continuou a prover para seu povo durante esses 40 anos, apesar dos repetidos exemplos de murmuração e infidelidade demonstrado por eles. No final de 40 anos, a nova geração dos israelitas chegou a Cades Barneia e então começou a percorrer o caminho rumo à terra prometida. Mais uma vez, eles montaram acampamento nas planícies de Moabe. A terra prometida estava do outro lado do rio Jordão, a oeste. Moisés revisou a história do relacionamento de Deus com o povo de Israel até aquele ponto e exortou a serem fiel a Deus depois de conquistarem a terra. Moisés morreu pouco antes dos israelitas entrarem na terra, deixando seu auxiliar Josué para liderar esta conquista. No próximo áudio, meu irmão e minha irmã, a posse da terra prometida. A paz do Senhor.